Hoje vamos falar sobre labirintite. Você já teve labirintite? Tem muita gente que diz que tem uma certa tendência a ter labirintite. Será que isso é uma verdade? Hoje o doutor Jamal Azan, que é otorrinolaringologista, está com a gente. Muito bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. É uma verdade que a labirintite ela pode ser vista, vamos dizer assim, com uma certa frequência em algumas pessoas? Com certeza. Existem dados que mostram que mais de 50% dos pacientes acima de 65 anos procuram um médico por uma queixa de tontura. Mas que tipo de tontura é? Não é uma tontura comum? A labirintite é uma doença que pode se manifestar de várias formas, mas a forma mais comum é a manifestação através de uma tontura, e uma tontura rotatória. A gente chama de rotatória. É como se a gente estivesse dentro de um carro em movimento, alguma coisa assim? Isso. A forma, eu acho que melhor de a gente definir, sabe aquele brinquedinho gira-gira que a gente brincava quando criança? Mais ou menos isso. Saiu de lá, você vê tudo girando. Exatamente. Mas o que acontece aqui no nosso ouvido para a gente ter labirintite? Quer dizer, algo aqui dentro é estimulado para que isso aconteça, né? Em primeiro lugar, acho importante citar que labirintite é um problema de ouvido. Então as pessoas acham muito estranho, né? Elas falam, puxa vida, mas que coisa mais esquisita, né? Eu vou num otorrino, né? Sim, porque o labirinto, que é o órgão que coordena o equilíbrio do corpo humano, ele fica dentro do ouvido. Então, só para a gente ter uma noção, aqui nós temos o canal do ouvido, ok? Tá. Lá no fundo a membrana do tímpano, os ossinhos do ouvido, e lá no fundo é que fica o labirinto. Ó, eu vou tirar o labirinto aqui para a gente ver. Então, o labirinto, ele é composto por 3 canais que são dispostos nas 3 dimensões. Então, é como se fosse o chão, uma parede e a outra. Tá. Nós temos esse conjunto de cada lado do ouvido. Dentro desses canais tem líquido, e dentro desse líquido tem um monte de pedrinhas. Essas pedrinhas, se eu mexer para cá, ó, por exemplo, se eu mexer para cá, essas pedrinhas vão bater aqui nesse canal. Nesse aqui, eles vão bater aqui. E nesse canal sempre vão bater aqui. Sim, se eu fizer para cima, eles vão bater... eles vão bater para baixo aqui, nesta parte de cá, eles vão descer para cá. Mas o que acontece? Essas pedrinhas é que fazem a pessoa ter a labirintite? Isso. Esse movimento delas? Exatamente. Esse movimento das pedrinhas, se ele estiver incorreto, se essas pedrinhas forem parar no lugar errado, é uma das causas de labirintite. Você disse da tontura. Isso. Mas algumas pessoas também relatam grandes enjoos, problemas de estômago. Exatamente. Então é bem amplo. Na verdade, não é um problema de estômago. A labirintite, ela é uma situação onde o reflexo deste distúrbio gera náuseas, vômitos, a pessoa vomita bastante, além da tontura, sudorese, sua bastante. E olha, uma coisa incrível que os pacientes queixam muito, um pânico. As pessoas entram em pânico porque é constante perde essa sensação? Naquele momento. Sim, muitas vezes dura dias, e naquele momento a pessoa perde o controle sobre o seu corpo. Ou seja, a pessoa realmente fica desesperada. Mas o que pode causar então labirintite? O estresse pode causar? Uso de medicamentos também? As principais causas de labirintite são 2 que nós vemos hoje na prática diária. Uma delas é, como eu falei, essas pedrinhas, elas podem sair do lugar, e quando elas saem do lugar, gera um problema na comunicação com o cérebro. Outro problema é que esse líquido, ele pode aumentar a pressão dele. Então, se tiver uma pressão aumentada aqui dentro, isso também pode causar labirintite. Agora, uma causa extremamente comum, como você citou, é o estresse. O estresse é uma forma de manifestação. A labirintite pode ser uma consequência final de um estresse muito intenso. Agora, se a gente tem um estresse a tal ponto que mexe com um labirinto desse jeito, com equilíbrio, com o corpo todo, imagine
quimicamente o que não acontece nesse corpo As também, alterações são impressionantes. Existem alterações hormonais, alterações de adrenalina, alterações de glicose. Isso é muito importante deixar claro que o estresse, quando ele derruba a pessoa, é porque o estresse é muito excessivo. Agora, essa é uma manifestação somática, psicossomática. Então, tem pessoas que, de tanto estresse, por exemplo, tem gastrite, tem outras pessoas que a pele fica ruim, as mulheres, a menstruação embaralha tudo, né? Cada um tem uma área vulnerável. Exatamente. Né? E como eu costumo dizer para os meus pacientes, a labirintite é a mais boazinha de todas. É a melhorzinha. Porque a labirintite gera muito mal-estar, mas não deixa sequela nenhuma. Ou seja, depois que você tratou a crise, a pessoa fica sem tontura. Temos algumas dúvidas, vamos para a primeira delas. Ó, a primeira, vamos aparecer aqui no quadro. Vamos ver qual é a primeira pergunta. Você pode mandar as suas também, mulheres@tvgazeta.com.br. A Berta de São Paulo. Tenho tonturas e perco o foco, que passam rápido, mas são frequentes. Isso é labirintite? Pode ser a labirintite, porque a labirintite, ela é ocasionada também por um distúrbio de comunicação entre os olhos e o ouvido. Ou seja, o ouvido, ele usa vários, integra os olhos, as mãos, os pés. Então, se existe uma dificuldade de focar em movimento, se é só parado ou o movimento é parado, eu pensaria numa alteração ocular. Mas se é só no movimento, pode ser sim a manifestação de uma labirintite. A gente começou dizendo que algumas pessoas têm uma certa tendência a terem labirintite. Sim. Algumas outras patologias podem fazer com que essa pessoa passe a ter, você falou da quantidade de líquido, né, no labirinto. Sim. Com frequência labirintite? Sim, com certeza. É muito importante que, no caso de uma tontura principalmente giratória, o médico deve fazer uma série de investigações, porque muitas vezes essa tontura e essa labirintite pode ser a primeira manifestação de um problema de tireoide, de um problema de colesterol aumentado. Dá alteração no labirinto assim? Com certeza, porque o labirinto, ele tem uma irrigação muito pequenininha. O labirinto fica dentro de um bloco ósseo. Então, se tiver um colesterol aumentado e deposição de gordura nessas artérias e veias, aí vai ficar deficiente a irrigação. Então não se irriga direito e aí ataca a labirintite. Exatamente, aí começa a ter crises repetidas de labirintite. A gente não pode esquecer também que existem situações muito graves também que podem gerar labirintite. Quais seriam? Como, por exemplo, tumores cerebrais, doenças degenerativas do sistema nervoso central. Então, assim, a labirintite, ela é uma situação que nós chamamos de periférica, ela é no ouvido, ela não é no cérebro. É benigna, vamos ela dizer é benigna, assim. Completamente benigna, mas nós temos que ter muito cuidado para saber fazer o diagnóstico correto, porque realmente ela pode ser também uma sintoma, manifestação, né, de uma doença bem mais grave. Já falando em sintomas, a gente vai mostrar aqui alguns sintomas que a labirintite pode causar, até para você em casa conseguir se enxergar nesse contexto, porque muitas vezes é o paciente que começa a perceber essas alterações no corpo e depois vai buscar um médico. Certo. Embora muitas vezes as pessoas se automediquem, a labirintite também pode piorar nesses casos, comum, né? Sem dúvida nenhuma. Ora, então tonturas e vertigens, as principalmente as tonturas giratórias, tanto a pessoa girar em relação ao ambiente ou o ambiente girar em relação à pessoa. Vertigens, que parece que a gente dá aquela... Exatamente. A vertigem é uma tontura rotatória. Náuseas e vômitos. Muito comum. Os pacientes pensam que o problema é estômago, mas isso é uma reação somática, muito comum. Sudorese, a pessoa acha que está com uma síndrome do pânico ou algo similar também. Olha, a pessoa sua bastante, o coração acelera, entra em desespero, como eu disse, porque perde o equilíbrio, perde o controle sobre o seu corpo. Imagina a gente perder o controle subitamente. Em geral, as crises são súbitas. Surgem do nada, né? Do nada, né? Sim. A pessoa sente do nada, né?
Então, não é que elas vêm chegando muitas vezes aos poucos, né? Também existem casos assim, principalmente nos idosos, que é decorrente de uma degeneração vascular muito lenta e progressiva. Mas as piores são aquelas crises que vêm súbitas, né? Principalmente nos mais jovens, né? O que é muito perigoso. A pessoa pode estar dirigindo, ou então a pessoa que já sabe que tem uma certa tendência à labirintite. Olha, eu tive vários casos de pacientes que estavam dirigindo, a tontura veio, deram graças a Deus que conseguiram encostar o carro. Muitas pessoas eu tive que proibir de dirigir veículo, muitas pessoas têm medo de sair de casa, aí elas acabam precisando de alguém acompanhar, porque ela tem medo de cair no chão. Então, realmente, isso é uma coisa muito importante e extremamente comum, viu? É que as pessoas não comentam na grande maioria das vezes, né? Exatamente. E alterações gastrointestinais, quer dizer, causadas justamente pelas náuseas e vômitos, Exatamente. né? A pessoa acaba tendo bastante reação. Temos outros sintomas? Deixa eu ver, ó. Perda ou diminuição de audição. Muito importante. Isso é interessante. Então, eu vou voltar para o meu desenhinho aqui. Por quê? Porque na minha imagem aqui, nós focamos sobre o vestíbulo, que é o labirinto, né? Mas quem que está do lado dele aqui? O caracol é o nervo auditivo. E o nervo auditivo, ele tem uma ligação íntima com o labirinto. Ou seja, os problemas do labirinto muitas vezes levam a problemas de audição. Mas essa audição, ela fica de uma hora para outra diminuída ou não? Ela pode ficar de uma hora para outra diminuída, como por exemplo numa crise de aumento de pressão desse líquido. Então o que acontece? Quando aumenta a pressão, a pessoa sente o ouvido abafado, como se estivesse descendo a serra, aquela pressão no ouvido, tenta compensar, né? Ou então a pessoa pode ir lentamente perdendo a audição. E um dos sintomas que é o pior, que eu realmente vejo as pessoas entrarem em desespero, são os zumbidos, né, que estão citados aqui no nosso quadro que a gente vai ver. Então, a perda da audição, ela realmente preocupa muito, mas o zumbido é algo que quase enlouquece. Realmente o zumbido é muito difícil. Porque você vê com aquele zumbido agudo e contínuo, muitas vezes. As pessoas Olha, existem várias formas de manifestação de zumbido. Existe zumbido pulsátil, existe zumbido como se fosse um motor, existe zumbido um clique, existe o zumbido que é um apito agudo. O problema é que o zumbido fica com a pessoa de manhã, de tarde, de noite. Então é muito difícil. A gente está falando de labirintite, falamos dos sintomas, mas não falamos ainda dos tratamentos. São muito diversos, quer dizer, depende do que causa essa labirintite na pessoa, para a gente saber qual seria a indicação? Sem dúvida nenhuma. Um bom diagnóstico é fundamental. O médico otorrino tem condições de fazer exames tanto no consultório, uma história clínica muito bem tirada, conversar bem para entender o que pode estar causando. Inúmeros exames nos ajudam, como o exame de audição, o próprio exame que a gente chama de otoneurológico, que quem está em casa, quem já ouviu falar aquele exame que joga água no ouvido, água quente, água fria, que a pessoa tem bastante tontura, né, durante o exame, mas é um estímulo ao labirinto. E depois desse diagnóstico, naturalmente, se ela tem também problemas metabólicos, um exame de imagem, como uma ressonância, uma tomografia, muitas vezes é interessante para que a gente tenha certeza que não é um tumor cerebral. Para descartar, né? Para descartar, realmente. E aí nós partimos para os tratamentos, que podem ser tratamentos clínicos e tratamentos comportamentais. Então, o tratamento clínico começa por uma boa dieta. Então, a alimentação influencia? Influencia demais, principalmente aquele componente que é a cafeína. Cafeína? A cafeína... Ela pode dar o start para a labirintite também? Ela pode dar o start para a labirintite se ela for tomada num volume muito grande. Eu já tive pacientes que tomam 1 litro de café por dia. Porque aí pode ser o café, o refrigerante à base de cola e o chá, né? Exatamente. Mas eu não tomo 1 litro de café, mas juntando tudo, Junta tudo, exatamente. Então, o chá preto, o chá mate, o café, chocolate, os refrigerantes todos, inclusive os diet, light, todos eles, são situações que agridem muito o labirinto. Uma situação muito importante também
de citar é que o labirinto utiliza demais a glicose. Ele usa muita glicose, não pode faltar a glicose. Então, períodos de hipoglicemia podem gerar também crises de labirinto. Então a pessoa não pode ficar em jejum prolongado. Quem faz uma dieta enlouquecida, porque às vezes as pessoas fazem isso, né? Quero perder 5 quilos numa semana. Demorei 5 meses para engordar, mas quero numa semana perder. Você pode ter... Perde os quilos e ganha a labirintite. Acho que não é uma troca boa. Eu acho uma péssima troca. Eu também acho. E quem tem diabetes pode também ter labirintite com mais frequência? Com certeza. Tanto pela própria hiperglicemia, que também pode gerar, quanto pelo desbalanço da insulina e glicose. Agora, no tratamento também, eu acho que seria muito importante deixar claro para quem está nos assistindo que labirintite é uma doença difícil de tratar, mas, gente, é possível sim conseguir viver sem a tontura. É possível sim detectar a causa, é possível viver normalmente sem ter necessidade de alguém sair junto, né? Tanto através, então, de uma boa dieta, medicamentos, existem vários medicamentos, vários tipos de medicamentos que nós temos que adequar ao tipo de problema, e também existem os exercícios que funcionam muito bem para a labirintite, principalmente nos idosos. Na verdade, é uma mudança de hábitos de vida, né, de escolhas para tudo, né? Se você em casa prestar atenção, a maioria das pautas que a gente faz aqui médicas tem alimentação envolvida. Com certeza. E a gente acha que não, gente, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quer dizer, o que faz de diferença eu consumir mais cafeína para o meu ouvido, para o meu labirinto? Com certeza. Tem uma influência muito direta. Né? O grande problema é que, em geral, as pessoas mudam o seu perfil, mudam o seu comportamento depois que tem a doença. O brasileiro não está acostumado a trabalhar com a prevenção, infelizmente, Exatamente. né? Volto para a gente falar dos exercícios. Ótimo. Mas deixa eu te perguntar o seguinte também, doutor. Quando a gente fala em labirintite, a gente pensa em uma doença que atinge mais adultos. Isso. Crianças podem sofrer também de labirintite? Com certeza também. Também podem sofrer de labirintite, mas as manifestações de uma criança não são iguais às manifestações dos adultos. Exatamente. A criança ela pode se manifestar com dor de cabeça, por exemplo, que é um sintoma atípico do adulto. A criança pode se manifestar como evitar brincadeiras, evitar dar um cambalhota, evitar correr. Brincadeiras rotativas, giratórias. Brincadeiras giratórias. Então, às vezes a mãe fala, acho que ele não gosta, porque na verdade ele se sente mal. E muitas vezes ele não sabe dizer isso, né? Não tem nem noção, né? Não tem noção. E eu já tive várias crianças que falaram para as mães o seguinte, tem um pernilongo no meu ouvido. Tadinho, é, né? O tal do zumbido. É o tal do zumbido, né? Quer fazer suas perguntas para o Dr. Jamal? mulheres@tvgazeta.com.br. Temos aqui mais algumas, vamos ver a próxima de quem Vamos responder todas. Andressa, de Minas Gerais. A partir de que idade começa a aparecer os sintomas de labirintite? Todas as idades podem acontecer, com certeza, especialmente nos idosos, mas desde criança pode ter labirintite, sim. Nos idosos, até porque é degenerativo, né? Com certeza. Quanto mais velho a gente fica, mais problemas a gente pode ter. É natural, é uma das formas que a gente tem que conviver com o envelhecimento. Vamos para mais uma pergunta, vamos ver de quem é agora. Patrícia, daqui de São Paulo, ó. Quando estou com gripe e vou assoar o nariz, meu ouvido fecha e sinto tontura, náuseas e vômitos. Isso pode ser labirintite? Muito provavelmente isso não é uma labirintite. O que acontece é que existe um canal que liga o nariz ao ouvido. E esse canal, quando a pessoa está gripada, quando o nariz está entupido e tenta suar, o ar vai para dentro do ouvido. Que dá essa impressão que tapa, né? E às vezes dá aquela pressão forte e pode mesmo dar tontura. Às vezes a pessoa tem tontura, mas isso não é um sinal de doença no labirinto. É mais o estímulo daquele momento que assoprou forte. Quem tem sinusite ou rinite, pode ter também uma facilidade maior? Não existe essa correlação de sinusite e rinite. Agora, uma correlação muito importante são as pessoas que têm ânsia, que passam mal no carro, no ônibus. Então, que enjoam facilmente. Enjoam facilmente. Então, uma criança ou um adulto que enjoa no carro tem uma predisposição maior a desenvolver labirintite.
não sabia disso, Esse é um problema, essa é uma sensibilidade, isso indica uma sensibilidade do labirinto, e é aí que os exercícios que nós vamos comentar depois ajudam bastante. Que bom, já vamos mostrar os exercícios já. Júnior aqui de São Paulo, tive crises comprovadas de labirintite e há tempos não tenho sintomas, mas tenho muita sudorese enquanto durmo. Tem alguma relação com a doença? Com certeza nenhuma relação com essa doença. Certamente ele tratou, resolveu o seu problema. A sudorese, ela acontece na labirintite enquanto você está em crise, não depois. Pela descarga adrenérgica, é como se fosse... a sudorese faz parte de uma reação que nós chamamos reação global de defesa do corpo humano. A pupila dilata, os músculos ficam mais fortes e sua mão para a gente segurar melhor, fugir melhor. Então é uma defesa. Ele deve estar sim bastante tenso e nervoso e o sistema nervoso dele deve estar gerando essa sudorese. Então, Júnior, vê lá, hein? Busque uma orientação médica. Vamos mostrar os exercícios, doutor Jamal? Os exercícios, então, obviamente que é necessário que a gente faça uma avaliação individualizada, mas basicamente o que a gente tem que gerar para a pessoa com o exercício é a tontura. Isso. É o oposto? É o oposto. A gente tem que ficar tonto para tratar? Pois é, mas o que a gente vai fazer? Muitas vezes dói por causa de um problema de reumatismo, algo aí tem que fazer fisioterapia, e na hora da fisioterapia dói também. É verdade. Mas depois vai melhorando. Então é normal sentir uma tontura durante os exercícios? Se não sentir a tontura, é porque o exercício não está sendo efetivo. Que legal. Isso, exatamente. Então, como eu falei, os olhos, eles colaboram muito com... as informações que vão para o labirinto. E, em geral, as pessoas que fixam o olhar, por exemplo, num carro e as coisas estão andando, aquilo dá uma sensação ruim. Então, uma coisa bastante interessante é usar uma bolinha e, sentado numa cadeira, a pessoa simplesmente joga a bolinha para cima e para baixo, olhando para a bolinha. Sim, ó, deixa eu ver. Olhando para a bolinha. Isso, não pode tirar o olho da bolinha. É, da tontura mesmo. Aí o que acontece? As coisas que estão lá no fundo ficam tudo se movimentando. Tudo se movimentando. Mas esse exercício é fácil. Até que tá gostoso. Olha lá, agora o segundo é de uma mão para outra. Olhando para a bolinha. Eu quero ver se você faz todos. Vamos lá. Olhando, não tira o olho da bolinha. Exatamente. E, para dificultar um pouco mais, eu vou andar aqui, é jogar de uma mão para outra andando. Bom. Agora vai complicando. Agora o negócio... Opa, tem hoje aqui. Então vamos ver, de uma mão para outra vamos enquanto anda. Olha lá. Olhando para a bolinha. Não tire os olhos da bolinha. É que eu errei a mão. Então, isso... é um exercício muito interessante. Mas você vai andando assim, né? No começo, sim. Parece meio bêbado. No começo, isso dá um pouco de tontura. Aliás, você citou, o bêbado, na verdade, é uma labirintite. Aguda, tóxica pelo álcool. Agora, é interessante como a gente sente uma certa tontura, mas leve. Isso. Não é nada que vai deixar as pessoas com medo de poder fazer exercício em casa. Não. Os exercícios a pessoa vai fazer na medida da sua possibilidade. Isso é uma fisioterapia. A gente não pode forçar demais também, né? Seria o ideal que a gente fizesse todos os dias? Todos os dias, no mínimo 10 minutinhos pouquinho, só. Hein? Pouquinho, rapidinho. E as pessoas que tiverem possibilidade de fazer atividade física na qual a pessoa gire o corpo ou movimente o corpo, isso também ajuda bastante. Então, veja bem, as pessoas que fazem ginástica olímpica. Gira, e sai andando, normal. Não sei como elas conseguem aqui. Porque treinaram através desses exercícios, né? Então, o ideal seria que a gente, ao invés de evitar esses exercícios, que a gente fizesse essas atividades até para prevenir a labirintite. Com certeza, obviamente, de modo regrado, medido, progressivo. As pessoas não podem querer de um dia para o outro sarar, né? Isso demora, né? Isso leva um certo tempo. Mas o importante é que consegue sim conviver sem tontura e voltar à sua vida completamente normal. Temos mais algumas perguntas? Já dá tempo de você mandar as suas, hein? Essa aqui é da Claudineia. Minha sogra tem tonturas à noite ao deitar ou se levantar rápido. Será que é labirintite? Volta e você já me responde, Jamal. Você pode fazer suas perguntas também. mulheres@tvgazeta.com.br. Como vai?
Tudo bem, Deli? Tudo ótimo, aprendendo sempre, né? Não, e você viu que o colesterol pode dar tontura? Você viu? Colesterol ruim alto? E olha, eu ouvi hoje conversando com um doutor nutrólogo, ele me disse, Kátia, se a gente soubesse os benefícios que o ômega 3 traz para o nosso organismo, Só benefícios, né? Mas ninguém ficaria sem consumir ômega 3, verdade. sabe? Porque é fundamental, como a Kátia falou, colesterol, ele ajuda a equilibrar o nosso colesterol. Dentre tantos outros benefícios. Exatamente, ele eleva o bom colesterol e reduz o mau colesterol. Por que ele consegue fazer isso? Porque ele é um poderoso anti-inflamatório 100% natural. E é ele que cuida de todo o nosso sistema cardiovascular. É esse anti-inflamatório natural que vai prevenir aquela formação das placas de gordura nas nossas artérias, né? Com isso por isso também que a gente reduz o risco do infarto e do derrame. Com isso, o nosso cérebro vai ficar mais oxigenado. Aí é que você fica mais ativo, mais disposto, você dorme melhor, fortalece, exatamente, fortalece a memória, aumenta a nossa concentração, é indispensável para todos nós. Gente, vamos cuidar da nossa saúde, que é o nosso bem mais precioso, né? Quem deve consumir? Toda a família. É indicação de pediatra a geriatra. Toda a categoria clínica indica um ômega 3. De procedência, claro, na Top Term você não só pode, como deve confiar, que ela tem o cuidado e o carinho de trazer o legítimo ômega 3 da Noruega, livre de metais pesados, direto para você. Você já sabe disso, o seu médico já indicou, fonte segura você tem a Top Term, que há mais de 18 anos só te oferece o melhor. Você está esperando começar a semana com aquela mega promoção, né? Então espera que já vamos manter a promoção hoje, pode ir ligando agora, comprando 6 frascos, ganha o porta-cápsulas, você só começa a pagar um mês que vem. Oh, que bom, hein? Segundo kit com 50% de desconto e ainda você ganha lancheira térmica. Aposentado e pensionista, se você tem 60 anos ou mais, compra para a família inteira que você tem mais desconto ainda. E hoje o frete é de graça. Viu só? Qualidade de vida é com a Top Term. Vamos cuidar da nossa saúde. Cuide você da sua, porque da minha eu já estou cuidando, há muito tempo. Não faço mesmo, viu? 55918000 ou 0800 770 7900. Garantia Top Term, livre de metais pesados. Acesse o site topterm.com.br. Que é sinônimo de saúde. Sim. Obrigada, beijo, querida. Obrigada. Voltando aqui ao doutor Jamal, Claudineia diz o seguinte, ó. Minha sogra tem tonturas à noite ao deitar ou se levantar rápido. Será que é labirintite? É possível que seja, sim. Como eu falei, aquelas pedrinhas, se elas estiverem no lugar errado, elas podem sim se manifestar dessa forma. Mas o que chama atenção é a mudança de decúbito, levantar e deitar. Então, isso pode e deve ser investigado, um problema de pressão arterial, um problema cardiológico. Então, se a pessoa tem pressão baixa, a gente às vezes quando se levanta rápido... Se levanta rapidinho, dá isso, né? Tem uma tontura, então tem que ver se isso é por uma hipotensão postural, que a gente chama, né? A pressão cai por causa da postura, ou se é labirintite, mas pode ser, viu? Ainda mais se a pessoa tem mais idade, quer dizer, quanto mais idade a gente tem, mais devagar a gente tem que levantar. Exatamente. Sentar uns minutinhos para depois levantar da cama, Com certeza, devagarinho. Sem dizer que tem muita gente que resolve levantar à noite correndo e no escuro. E acaba esquecendo que também quando a gente tem uma luminosidade menor, a chance de ter uma tontura também é maior, né? Com certeza, porque nós perdemos um dos pontos importantes, que é a informação da visão. Então, a visão, ela é fundamental para fornecer informações para o labirinto. A gente pensa em labirintite e acaba esquecendo o quanto que alguns medicamentos também trazem labirintite como uma consequência. A gente tem que ficar atento a isso, né? Com certeza. Existem medicamentos que nós chamamos de ototóxicos. Geram toxicidade no ouvido. Então, principalmente alguns tipos de antibióticos, existem alguns quimioterápicos, existem até anti-inflamatórios que podem gerar problemas auditivos ou problemas no labirinto. O importante é que qualquer tipo de sintoma, comunicar ao seu médico, seja zumbido que não tinha ou piora de um zumbido que já tem, diminuição da audição, tonturas, isso deve ser comunicado imediatamente. Vamos para mais uma dúvida? Vamos lá. Da Lilian, de Minas Gerais. Tenho muitas pessoas na família com essa doença. Labirintite é hereditária? Volta você já responde, doutor. Olha, se você quiser fazer suas perguntas para o doutor Jamal, mulheres@tvgazeta.com.br. Agora, se a pergunta for em relação à saúde bucal, a doutora Mariana está aqui. Muito bem-vinda, tudo bem? Com certeza, Kátia. E a saúde começa pela boca, né? Verdade. Vamos se preocupar com a saúde bucal, com a saúde geral e também com o sorriso que você sempre sonhou. Para tudo isso, você precisa conhecer a SP Implantes, que é uma rede de clínicas especializadas em todos os tipos de tratamentos odontológicos. Então, Kátia, não importa qual é o seu problema. Na
Na SP será resolvido. Se por acaso você perdeu todos os dentes, Kátia, e não está conseguindo conversar com as pessoas, não consegue se alimentar direito, por quê? Usa aquela prótese total, mas a prótese total está dançando na boca. Então tem medo de conversar e tudo mais. Verdade. Olha só que bacana para você. Com apenas 2 implantes, você tem essa prótese com encaixe que vai te dar muito mais estabilidade e conforto no seu dia a dia. Vai encaixar ela e vai se alimentar, vai comer perfeito, né? perfeitamente. Se você está na mesma situação, mas está sonhando com a sua prótese fixa, ela está aqui. Com apenas alguns implantes, você tem o protocolo. Essa sim, essa prótese não sai, você higieniza e se alimenta como se fossem seus dentes naturais. É a sua terceira dentição, que você define como será esses dentes, qual o tamanho, a cor e tudo mais, como você quiser. E tem algumas pessoas que não podem ou não querem fazer implante no momento e ainda fazem uso dessa prótese metálica com grampos metálicos que pode, né, Kátia, machucar a gengiva, enrosca no dente. Se você não estiver satisfeito com os seus dentes tão amarelados, curtos, mal formados, olha só, uma nova prótese que resolve tudo em 2 sessões para você. É uma prótese confeccionada nos Estados Unidos, ela é semiflexível e de encaixe. Olha só que bacana, vamos encaixá-la nesse sorriso, transformação de sorriso, ó, céu da boca está livre, função mastigatória devolvida e sorriso de Hollywood para você. Gente, não é um tratamento paliativo não, viu? É definitivo. Definitivo. Entre em contato agora com a SP Implantes, marque sua avaliação, são várias unidades, no ABC, as mais novas, Jabaquara e Moca. O telefone é o 2125 3131 2125 3131. Acesse o site também, spimplantes.com.br. Mude você também seu sorriso na SP, mas marca o quanto antes. Com certeza. Obrigada. Boa tarde, Obrigada, Mariana. boa tarde. Voltando com o doutor Jamal, pergunta da Lilian de Minas Gerais, é a seguinte, ó, tenho muitas pessoas na família com essa doença, labirintite é hereditária, doutor Jamal? Essa pergunta é muito importante. A labirintite, ela não é considerada uma doença hereditária, mas como nós falamos muitas vezes, a labirintite é reflexo de uma outra doença. Que pode ser hereditária. Que pode ser hereditária. Então é muito importante que em casos onde a família tem a vovó, a mamãe, a filha tem labirintite, investigar clinicamente. Eu diria que existe uma sensibilidade, mas não há comprovação de hereditariedade. Mas homens ou mulheres têm labirintite? Mais mulheres. E por quê? Numa proporção de 2 para 1. Nós não sabemos exatamente por quê, mas a gente acredita que são as questões hormonais das mulheres que, em interação com no momento de um estresse, ou no momento de uma doença de tireoide, ou no momento de uma doença reumatológica, os hormônios reagem de uma forma negativa em relação ao labirinto. A gente falou dos tratamentos, falamos dos sintomas, mas da prevenção com exercício físico e alimentação correta. E eu acho que quando a gente fala em doenças, a gente tem que pensar nisso. É ótimo saber que hoje em dia a medicina está cada dia mais avançada e a gente tem como se curar. Mas por que não prevenir, né? Sem dúvida, porque a medicina, ela remedia. A medicina, a pessoa procura depois que está ruim. Então, veja, a nossa vida hoje, ela nos seduz às coisas erradas, nos seduz a comer coisa errada, nos seduz ao sedentarismo, nos seduz a diversas práticas da nossa vida que não são aquilo que o estresse insuportável. Então, assim, sem dúvida nenhuma, uma pessoa com uma vida mais saudável, com o seu descanso físico e mental, né? Não pode deixar o copo extravasar, não pode deixar ele encher, não é? Todos os dias, um pouquinho. E a alimentação é fundamental. E, basicamente, evitar, para o caso de labirintite, o excesso de cafeína em todas as suas formas. Vamos para mais uma dúvida? Olha lá. Essa aqui, vamos ver de quem que é. Adelaide, de São Paulo, ó. Tenho 44 anos e sofro com labirintite desde os 40. Percebi que também estou com problemas de esquecimento. Isso tem relação com labirintite? O que acontece é que a maioria das pessoas que tem esquecimento, principalmente nessa idade de jovem, de 40 anos, porque a gente considera, obviamente, jovem, é o esquecimento de fatos recentes. Ou seja, a pessoa, ela vem aqui e fala, onde é que está a bolinha?
mas eu tinha uma bolinha, mas aí ela olha para mim e fala, meu Deus, aí ela fala, onde é que está a minha caneta? Aonde que eu coloquei minha carteira? Onde está o meu celular? Mas isso não é porque a gente começa a agir no automático e tudo que é no automático é ruim? Exatamente, isso porque é um problema que não é de memória, é um problema de atenção. Não prestou atenção no ato, portanto não entrou na memória. Então isso acontece, os problemas de atenção que geram esta falha de memória recente são decorrentes quase 100% das vezes de estresse. A pessoa está tão preocupada com um monte de coisa... Se desliga de alguns que fatos, se desliga. né? Então, no caso aqui da Adelaide, será que ela não está estressada demais, começa a esquecer todas as coisas e depois chega uma hora que o labirinto também começa a sofrer? É possível sim que seja uma coisa só. Mas também existem formas da gente evitar entrar no automático, né? Por exemplo, mudar o caminho que você faz todos os dias para o trabalho, fazer novos caminhos, novas rotas, fazer as coisas diferentes do que a gente está habituado a fazer. E uma coisa muito importante, principalmente para os pacientes de labirintite, eu digo assim, gente, vocês têm que dedicar